Seja bem-vindo! Na unidade de estudo de hoje, a professora Luciana Abreu esclarece dúvidas sobre a Lei 11.101 de 2005. Atente-se, pois são muitos detalhes. Até mais! Luciana Abreu é advogada, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos de Belo Horizonte, Minas Gerais, especialista em Direito Civil pela PUC Minas, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, professora da disciplina Direito Empresarial na Faculdade de Direito do Instituto Viana Júnior, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, campus Juiz de Fora, Minas Gerais. Além disso, é coordenadora da Zona da Mata Mineira da Associação Mineira de Direito e Economia. Olá, bem-vindos a essa nossa nova unidade temática. Nessa nossa unidade, nós vamos estudar a Lei 11.101 de 2005, que trata da falência e da recuperação judicial e extrajudicial de empresas. Pessoal, esses institutos se referem àquelas situações que vão ocorrer quando o empresário se encontrar em crise econômico-financeira. Quando o empresário estiver mal das pernas, quando o negócio dele não estiver dando lucro, quando ele estiver começando a dever Deus e o mundo, ele vai se encontrar na seguinte situação: o que eu faço agora? Eu quebro de vez ou eu ainda tenho chances de me recuperar? E é aí que surgem os nossos 3 institutos. Na verdade, quando a gente fala de recuperação judicial ou extrajudicial, é um caminho que o empresário pode encontrar para sair dessa situação de crise econômico-financeira. Pessoal, especificamente sobre esses institutos, a gente tem que destacar porque a lei é bastante recente. A Lei 11.101 de 2005, ela é muito recente. Antes, essa matéria era disciplinada por um outro decreto que tratava da concordata. O decreto tratava da falência e da concordata. A concordata, então, com a entrada em vigor da Lei 11.101, foi substituída pelo Instituto da Recuperação Judicial. Então, hoje em dia, não se fala mais em concordata. O que era a concordata e por que houve a substituição por esse Instituto da Recuperação Judicial? Pessoal, antigamente, nós tínhamos 2 caminhos. Se o empresário estava mal das pernas, ou ele falia, quebrava de vez e morria, saía do mundo jurídico, ou então ele optava por uma concordata. A concordata era um pedido de, pelo amor de Deus, meus credores, me ajudem a sair dessa situação crítica. E aí os credores, que eram chamados de concordatários, eles aceitavam em perdoar algumas dívidas do empresário, parte dessas dívidas ou as parcelas acessórias dessas dívidas, como juros, multas, enfim. Na verdade, a concordata representava, então, um perdão de parte de dívida e um adiamento do vencimento da dívida, no máximo. Nesse sentido, então, se o empresário estivesse em crise, ele conseguia a concordata e aí o máximo que ele conseguia era adiar o vencimento das suas dívidas. Então, se hoje ele devesse R$1 milhão, ele, obtendo a concordata, daqui a 6 meses ele ia dever 700 mil. Só que veja bem, se o empresário não tinha dinheiro hoje para pagar 1 milhão, será que ele vai ter dinheiro para daqui a 6 meses pagar 700 mil? Então, o que o legislador verificou é que a concordata ela não conseguia preencher o objetivo que era de resgatar o empresário ao mercado, de recuperar o empresário ao mercado. Foi por isso que a concordata, então, foi substituída na Lei 11.101 de 2005 pelo Instituto da Recuperação Judicial. E aí, o que a gente percebe é que a recuperação de empresas, ela vem na Lei 11.101 em 2 modalidades. Nós temos a recuperação judicial e nós temos a recuperação extrajudicial. A recuperação judicial vai ser um procedimento um pouco mais complexo, em que
o devedor, o empresário que estiver nessa crise, ele vai apresentar um pedido de recuperação em juízo e os credores desse devedor vão ser chamados em juízo para aprovarem ou reprovarem um plano de recuperação judicial que vai ser apresentado pelo devedor. Percebam, então, que na recuperação judicial, muito diferente do que acontecia na concordata, o devedor ele pode sugerir qualquer questão, qualquer modificação que represente, que traga uma recuperação efetiva desse empresário ao mercado. Então, pessoal, como a concordata representava só um adiamento no vencimento das dívidas, na recuperação judicial a gente vê algo completamente diferente. Por exemplo, um empresário que vai pedir recuperação judicial, ele pode sugerir uma fusão, uma cisão, uma transformação. Vejam que são pontos que mexem profundamente com a estrutura daquela atividade empresarial, daquele empresário propriamente. E aí, se os credores aprovarem esse plano, esse pedido de recuperação, o empresário passa a um estado de recuperação e, depois de um certo tempo, ele retorna ao mercado tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Já a recuperação extrajudicial é um procedimento muito mais simples. Como o próprio nome diz, ele ocorre extrajudicialmente, fora do juízo. E, depois disso, o plano, o acordo que vai ser celebrado entre o devedor e os seus credores vai ser simplesmente homologado pelo juiz. O juiz só aparece nesse momento na recuperação extrajudicial. Já a falência, pessoal, realmente não temos como fugir dela. A falência representa a morte do empresário e a morte do empresário insolvente, ou seja, o empresário que não tem bens suficientes para pagar o seu passivo, que não tem dinheiro, que não tem crédito para pagar suas dívidas. Se ele está insolvente, não tem jeito dele se manter no mercado. Então, ele precisa ser afastado e o instituto para isso é a falência. Pessoal, entrando agora propriamente na Lei 11.101 de 2005, nessa nossa unidade de estudo, vamos explorar aí os 3 primeiros artigos, artigo 1º, 2º e 3º, que se aplicam aos 3 institutos. Vamos à lousa. Pessoal, os artigos 1º e 2º tratam da legitimidade, ou seja, quem é que está sujeito a estes procedimentos? Falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Muita atenção, sobretudo, ao artigo 2º, porque ele não cai em concursos, despenca. Então, tem que prestar muita atenção aqui. Vamos à lousa. De acordo com o artigo 1º da lei, pessoal, essa lei se aplica ao empresário ou sociedade empresária. Veja bem, pessoal, essa lei é de 2005. Em 2005, a gente não tinha ainda aquela outra modalidade de empresário que é a EIRELI. Então, nós temos que reinterpretar esse artigo 1º para incluir como legitimados a estes procedimentos o empresário individual, a sociedade empresária e também a EIRELI de natureza empresarial. Lembrando aí que a EIRELI, em alguns momentos, ela pode desenvolver atividade de caráter estritamente intelectual e aí ela não vai ser considerada empresária. Então, muita atenção. O artigo 1º deve ser relido. Além disso, o artigo 2º, que é o que pipoca em concursos aí, o artigo 2º, ele vem disciplinar quais desses empresários não estão sujeitos a estes procedimentos. E aí o inciso 1 do artigo 2º diz que empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitos à falência e recuperações. Pessoal, atenção, porque pode ser que vocês encontrem em alguns livros de direito administrativo ponderações a esse respeito.
dizendo que se empresa pública ou sociedade de economia mista exercer atividade econômica, né, ela estaria sujeita aos procedimentos de falência e recuperação. Mas esse assunto, para nós, do direito empresarial, já está mais que superado. Então, sociedade de economia mista e empresa pública não estão sujeitos a estes procedimentos. Além disso, pessoal, o inciso 2 do artigo 2º, ele vem trazer algumas instituições que não estariam sujeitas a estes procedimentos de falência e recuperação. Por exemplo, instituições financeiras, pública ou privada, cooperativas de crédito. Então, atenção para o que eu vou te falar agora. O inciso 2 tem que ser decorado por vocês. Tem que ser decorados. Repito, ele não cai em provas, ele despenca em provas de concurso. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que desde quando a FGV assumiu a prova da OAB, em nenhuma das provas da OAB deixou de cair questão de falência e recuperação de empresas. Então, professora, eu não tenho tempo de estudar, o que eu faço? Nunca deixe de estudar a Lei 11.101 para a prova da OAB, porque eu tenho certeza que a questão número 49 da sua prova vai ser sobre falência ou recuperação. Certamente. Então, dentre esse tema, né, nesse tema que já é muito explorado, eu já falo para vocês. Não deixem de decorar o artigo 2º, inciso 2 dessa lei. As instituições que não estão sujeitas à Lei 11.101. Agora, veja bem, o artigo 197 dessa mesma Lei 11.101 de 2005, ele diz que, enquanto não forem disciplinados os procedimentos que se referem ao encerramento, no caso de insolvência, de algumas instituições, que são essas do artigo 2º, inciso 2, essa nossa Lei 11.101 de 2005 se aplica de forma supletiva. Pessoal, então há uma ponderação a fazer aqui. Parte da doutrina diz o seguinte, que a nossa Lei 11.101 pode ser aplicada supletivamente ou parcialmente para alguns, no que se refere a essas instituições previstas no artigo 2º, inciso 2. Então, parte da doutrina faz essa ponderação. Mas, em geral, o que se cobra nas provas é que essas instituições não estão sujeitas aos procedimentos da Lei 11.101 de 2005, falência e recuperação de empresas. Bom, então, esses artigos que eu tinha que destacar para vocês, artigo 1º e artigo 2º, já falamos. O terceiro artigo que a gente tem que verificar é o artigo 3º. O artigo 3º, pessoal, fala do foro competente para interpor o pedido de falência, o pedido de recuperação judicial e o pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. De acordo com o artigo 3º, o foro competente é o do local do principal estabelecimento do devedor. Tá? Então, veja bem. Muita gente acha que principal estabelecimento se confunde com sede, mas não é a mesma coisa. Principal estabelecimento é onde o devedor concentra o maior número de negócios. Não é a mesma coisa que sede. Vamos fazer uma questão de concurso? Vamos lá. De acordo com a Lei 11.101 de 2005, é correto afirmar que as sociedades operadoras de plano de assistência à saúde podem valer-se dessa lei para pedir a recuperação judicial. Olha como eu disse a vocês, essa sociedade, essa operadora de plano de assistência à saúde está inserida no artigo 2º, inciso 2. Então, ela não pode pedir recuperação judicial. B. As sociedades de profissionais liberais de natureza artística podem valer-se dessa lei para pedir recuperação se o exercício da atividade constituir elemento de empresa. Muita atenção aqui, pessoal. Olha só como é que eles estão misturando os conceitos de empresário com a lei.
Como eu disse a vocês, essa lei só se aplica a empresário, sociedade empresária ou EIRELI de natureza empresarial. Então, a gente tem que retomar os conceitos de empresário que a gente viu lá na nossa primeira unidade temática. Empresário é aquele sujeito que exerce atividade econômica de forma profissional organizada para a circulação ou produção de bens ou serviços que não tenha caráter meramente intelectual, a não ser que a atividade intelectual constitua elemento de empresa, como consta aqui. Então, a afirmativa B está correta. É uma sociedade de natureza artística, mas essa atividade artística constitui elemento de empresa. Portanto, é empresária. Portanto, está sujeita aos procedimentos da Lei 11.101 de 2005. C. As instituições financeiras privadas poderão valer-se dessa lei para utilizar-se do Instituto da Recuperação Judicial enquanto não for aprovada a respectiva lei específica. Pessoal, não poderão valer-se só de forma supletiva se a gente aplica o artigo 197. D. As sociedades de advogados que exercem atividade sob a forma empresária estão sujeitas à falência. Sociedade de advogados nunca exerce atividade sob a forma empresária. De acordo com o Estatuto da OAB, a sociedade de advogados é sempre sociedade simples, independente da complexidade. Se ela só presta serviço advocatícios em razão do próprio Estatuto da OAB, ela não pode ser considerada nunca empresária. Então, o nosso gabarito, letra B. Com isso, então, a gente encerra essa nossa unidade de estudo. E, a partir de agora, a gente começa a estudar o Instituto da Falência. Até a nossa próxima unidade. Agora aproveite para rever o conteúdo e não deixe de tirar nenhuma dúvida com o seu orientador. Quanto mais empenho, mais próximo você estará de alcançar o sucesso. Até a próxima!